som é uma importante forma de comunicação entre os animais. Nos seres humanos, a emissão de sons permite uma comunicação ainda mais especializada, pois possibilita a troca ampla de ideias e conhecimento. As pregas vocais ou cordas vocais são responsáveis pela emissão de sons nos seres humanos e algumas espécies de animais, como o cachorro. Essa estrutura localizada na laringe vibra em virtude da pressão vinda dos pulmões, o que gera a produção de sons e que são modificados de acordo com a articulação feita pela boca e amplificados graças à chamada caixa de ressonância, que é formada pela laringe, faringe, boca e nariz. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pomo de Adão, produzido por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens aritinoide estão unidas ao cricoide. A cartilagem tireoide está unida à cricoide. E a epiglote está unida à tireoide por trás do osso hioide. As articulações entre as cartilagens aritenoides e cricoides permitem que as cordas vocais se aproximem ou se separem, deixando passar o ar entre elas e impedindo a sua passagem. De modo semelhante, as articulações entre a tireoide e a cricoide permitem que as cordas se alonguem e se encurtem, aumentando ou diminuindo a sua tensão. Os 9 músculos da laringe são aqueles que, ao se moverem, as cartilagens das articulações executam as ações de aproximação e separação das cordas vocais. De todos eles, apenas um único músculo é responsável pela separação das cordas vocais, sendo, portanto, o único que pode ser considerado respiratório por permitir a passagem do ar para os pulmões. Os 8 músculos restantes se encarregam de aproximar as cordas vocais de diversas formas. Estes músculos podem ser considerados como fonadores, pois regulam a tensão e a distância das cordas vocais, de forma que, além de proteger a entrada do ar nos pulmões, ao aproximar as cordas vocais, permitem que estas vibrem durante a passagem do ar, criando a variada gama de tons que apresenta a voz humana. A laringe é uma estrutura das vias aéreas superiores que comunica a laringofaringe com a traqueia, atuando como uma válvula para impedir não só a passagem de ar durante a deglutição, como também partículas alimentares que possam penetrar a via respiratória. É formada por músculos, uns ditos extrínsecos, que se movem no seu todo, e outros ditos intrínsecos, que fazem mover as diferentes cartilagens. Músculos e cartilagens constituem o arcabouço da laringe, cujo volume varia com o sexo e a idade. Tireoplastias são cirurgias realizadas no esqueleto laríngeo através de acesso externo no pescoço, em que a estrutura da cartilagem tireoide é modificada com o objetivo de melhorar a voz em determinadas situações de distúrbios vocais. No seu interior, ela é forrada por uma mucosa que se segue à boca, concorrendo assim para a articulação das palavras. É o órgão da fonação. Nas últimas décadas, tem aumentado o número de procedimentos cirúrgicos sobre o arcabouço laríngeo. São feitas cirurgias para a medialização de uma prega vocal paralisada, como a tireoplastia tipo 1, para a mudança da frequência fundamental, como as tireoplastias tipo 3 e 4, técnicas para a correção de insuficiência glótica e para o avanço da comissura anterior. Anatômica e fisiologicamente, as laringes de indivíduos do gênero masculino e feminino têm características diferentes que repercutem no seu padrão vibratório, como, por exemplo, a cartilagem tireoide, que está constituída por 2 lâminas divergentes unidas anteriormente em um ângulo de 90 graus no homem e aproximadamente 120 graus na mulher.
Por isso, um estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a existência de correlação entre as características dos indivíduos estudados, como altura, peso e idade, com as dimensões macroscópicas da porção membranosa das pregas vocais. Um enfoque especial foi dado na comparação entre a laringe masculina e feminina, a fim de observar eventuais diferenças. Foram estudados 24 cadáveres, vítimas de morte não violentada e de causas não relacionadas com a laringe, sendo que 13 de indivíduos do sexo masculino e 11 do sexo feminino, com idades variadas entre 29 a 90 anos. E com relação à raça, eram 10 brancos, 9 pardos, 4 negros e um indivíduo da raça amarela. Foram feitas medidas macroscópicas divididas em 2 parâmetros. A primeira pelas características dos indivíduos, onde foi verificado o sexo, idade, altura e o peso dos cadáveres, e segundo pelas características macroscópicas das pregas vocais, onde foi medida o comprimento, a largura e a espessura da porção membranosa das pregas vocais. As análises realizadas foram divididas em, primeiro, características dos indivíduos, comparando as médias obtidas nos grupos masculinos e femininos. Segundo, comparação entre as médias das dimensões macroscópicas dos lados direito e esquerdo das pregas vocais. Terceiro, correlação entre o sexo e as características macroscópicas das pregas vocais. E quarto, correlação entre as características dos indivíduos com as dimensões das pregas vocais. Os resultados foram divididos em 4 estatísticas. A primeira, as características dos indivíduos. A segunda, a comparação entre os lados direito e esquerdo. A terceira, as características macroscópicas das pregas vocais quanto ao sexo. E a quarta, a correlação entre as características dos indivíduos e as dimensões das pregas vocais. Quanto às características dos indivíduos, houve uma divisão de 2 grupos, sendo eles masculino e feminino. O gráfico 1 se referencia à comparação entre altura e peso, onde, no sexo masculino, foi apresentada uma média de peso de 71,5 kg, e quanto à altura média, foi de 170,2 cm. No grupo feminino, a média de peso aproximou-se de 69,5 kg, e quanto à altura média, aproximou-se de 162,6 cm. Quanto à comparação entre os lados direito e esquerdo, nesse ponto não apresentou diferenças, quanto ao comprimento, largura ou espessura. Assim, para cada indivíduo em estudo, foi obtida a média de 2 lados, estudados nas variáveis em questão. Quanto ao comprimento das pregas vocais, foi observado que houve diferença estatística entre os grupos masculino e feminino. Analisando assim, a largura das pregas vocais, também foi obtida uma diferença estatística entre os grupos masculino e feminino. Os resultados obtidos e apresentados no gráfico 1 evidenciam uma forte correlação entre a altura dos indivíduos e o comprimento das pregas vocais. No entanto, não foi encontrada essa correlação quando analisamos a largura e a espessura dos mesmos. Por fim, foi montada uma tabela referente ao coeficiente de correlação de Pearson e a significância estatística. Nessa tabela, podemos observar a relação entre comprimento, largura e espessura, comparando-se a altura, peso, idade e sexo, mostrando então suas possíveis variações. As pessoas na China estão passando por cirurgias de risco, em busca de voz mais masculina ou mais feminina. Operações de voz são a última tendência no ramo da cirurgia plástica. Os médicos oferecem o procedimento devido à enorme demanda que começou a se alastrar nos últimos anos.
Várias clínicas já oferecem às pessoas a cirurgia, o que era tradicionalmente realizado apenas em pacientes submetidos à mudança de sexo. O aumento significativo desse processo mostra a pressão que o povo chinês sofre para estar dentro dos padrões e conformidades de estereotipos do gênero masculino e feminino, apesar dos enormes riscos que envolvem até a perda da voz. Dr. Alasdair Macey, cirurgião em Londres, disse que o botox nas cordas vocais faz com que tornem-se mais curtas e mais soltas, dando um tom grave à voz. Ele ainda comentou que faz apenas 2 cirurgias por mês com a finalidade, em geral, em pacientes que sofrem mudança de sexo ou pessoas com defeitos nas cordas vocais. A injeção de botox é um procedimento temporário, funcionando por um período de 3 a 6 meses, o que obriga os pacientes a retornarem aos consultórios muitas vezes ao longo dos anos. Existe um risco de que as cordas ficarem paralisadas, o que estimula a infecção graves aos pulmões.